Vos recebo na reunião de adoração hoje. Oro que o Senhor vos abençoe e vos faça as fontes de bênção para todas as pessoas à vossa volta e grandes coisas possam acontecer na vossa vida e pela vossa vida em todos os lugares onde te encontrares, em nome de Jesus. Tenhamos a palavra da oração. Pai, te agradecemos a este momento e bendizemos o teu nome, te glorificamos por aquilo que tu és. Te agradecemos porque tu tens feito grandes coisas em cada vida. Na nossa vida também sabemos que vais continuar a fazer grandes coisas e maravilhosas e grandes em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que hoje tua palavra alumie a cada um. Tua palavra levanta a cada um. E a tua palavra faça-nos fazer com propósito uma obra para ti em grande poder em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Estou lendo a partir do verso 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. No verso 36, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Continua dizendo, viemos ao versículo 40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Estas são as palavras que estamos a usar hoje e dá-nos a importância do evangelismo, a importância do discipulado, a importância do acompanhamento. Olhando a palavra do Senhor em nossas mãos, nos disse que possamos ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e ao pregarmos o evangelho, trazemos homens e mulheres, meninos e meninas, rapazes e raparigas em todas as comunidades e pregamos o arrependimento. Assim que crê no arrependimento a Jesus Cristo, a mudança toma lugar em suas vidas. Entendem? Sabem isso. Se alguém está em Cristo, torna-se nova criatura. Converteram-se, já estão em Cristo, e qualquer que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas precisamos de nutrir os bebês, desenvolver os novos convertidos e alumiá-los, lhes ajudar a entender como podem crescer no Senhor, como podem ler a palavra, como podem ter comunhão com o Senhor, como também podem ser proveitosos e úteis no reino de Deus. Por isso que, ao olharmos as passagens de hoje, vimos o tema que diz: a fidelidade recompensável no evangelismo frutífero. Entenda, não é somente evangelismo. É um evangelismo que é produtivo, evangelismo que guia as pessoas à conversão, vindo ao reino, vivendo no reino, vivendo pela graça de Deus e vivendo na piedade, na palavra do Senhor. E estando prontos e preparados para a vinda do Senhor. A fidelidade recompensável no evangelismo produtivo. O evangelismo produtivo, o ganho produtivo de ganho de almas, o disciplinado proveitoso, demanda muitas coisas. Demanda a paixão certa, Temos que ter paixão, temos que preocupar-nos, sabermos que pessoas precisam de nós, precisam do evangelho, os que estão nas trevas precisam da luz, e temos que ter paixão acerca disso. É a paixão certa. Número 2, prioridade renovada. Assim que somos cristãos e filhos de Deus, há tempo em que perdemos a nossa prioridade, há tempo em que não temos a perspectiva certa, mas se termos que fazermos a obra e ganhar almas, e a obra fazemos bem, é a obra do discipulado muito bem, temos de ter
uma prioridade renovada. Número 3, nós seguimos a palavra, seguimos o apontamento que o Senhor nos deu, seguimos o cumprimento desta grande comissão. É um seguimento sem recuo, apaixonante. Fazemos isso. Importou Paulo, Silas, Tito, Timóteo, cada um. Mas estes perceberam que deviam ser frescos em almas, na mente, no espírito, frescos em todas as áreas de suas vidas, para que possam ir na frescura do Espírito de Deus, na frescura da experiência no Senhor, para que a obra possa ser feita propriamente. E as pessoas também que alcançar, e as pessoas a quem ministrarem, assim que ministrarem como famílias, vizinhos, possam ver a frescura do Espírito de Deus sobre ele. O que é que diz? O que é que a Bíblia diz? Se temos que fazer a obra do evangelismo e o discipulado propriamente, uma paixão certa, uma prioridade renovada, um seguimento sem recuo, uma perseverança, um parceirismo certo. As pessoas que se ajuntam e são parceiros na obra do Senhor, como Paulo e Silas, como Paulo e Barnabé, como João e Pedro, como Tiago e outras pessoas, assim que o Senhor os enviou 2 a 2, foram em parceirismo assim, fazendo a obra do Senhor, chamando ao arrependimento e redenção e justiça. Devia haver um parceirismo dependente, uma precaução. Você tem uma precaução, você é cuidadoso, você está olhando as pessoas, você relaciona-se com pessoas de uma forma normal, de uma forma própria, de modo que a obra possa, a palavra que sair de ti e da equipa, de uma forma uniforme e de uma percepção única, e daí vão receber a palavra que o Senhor vos manda a dar. Deve haver uma perseverança, as dificuldades e desafios vão se levantar. Parecerá que a caminhada tem tido coisas críticas, mas tem que haver um levantamento da perseverança nos desafios do dia. Entenda, olhando para isto, não é somente que temos que ter algumas coisas na cabeça, na mente, tens que ter isto no teu próprio coração. Entendas que devo ter uma paixão certa, devo ter uma prioridade renovada, devo ter um segmento sem recuo, devo ter uma dependência ou um parceirismo dependente. E temos que ter um levantar da perseverança. E eu oro que esta obra que o Senhor nos deu demanda uma perseverança de nós, e fazemos isto diariamente, todos os dias, e em qualquer oportunidade fazemos voluntariamente. Fazemos isto com alegria e persuasivamente. E persuadimos as pessoas, lhes dizemos para se converter das trevas e voltar para a luz, e fazemos persuasivamente e com oração. E temos também de fazer com amor. E fazemos isto sabiamente, e qualquer oportunidade, fazes a tempo e fazes fora do tempo. Tu farás, eu farei. Falamos hoje numa fidelidade recompensável no evangelismo produtivo. 3 coisas estamos a olhar, olhando as passagens diante de nós. 1. Ensinando e pregando a palavra. Ensinando e pregando a palavra. Evangelismo demanda a palavra. Salvação demanda a palavra. Fé em Cristo demanda a palavra. O evangelho que é apresentado às pessoas a quem alcançamos, isso significa que tem que haver a pregação da palavra, o ensino da palavra. Ponto número 1. O ensino e pregação da palavra. 2. A tarefa dos sábios.
pensa da pessoa, que pensa, planifica pelo futuro. Pensa de alguém que pensa num serviço recompensável, tem uma tarefa, tem sede. Se não somos sábios, vamos abandonar o que o Senhor nos deu a fazer. Se deixarmos a nossa responsabilidade, não seremos sábios e não iremos ensinar as pessoas, pregando às pessoas e lhes dando o evangelho a cada um. E se não somos sábios, não seremos obedientes à visão celestial. Na pregação do evangelho, o Senhor Jesus Cristo disse: ide em todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, aquele que crer e ser batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Os sábios crentes, os discípulos sábios, os membros sábios do corpo de Cristo, os ministros sábios, os servos sábios de Deus, farão exatamente o que o Senhor disse. Isso mostra a nossa sabedoria. Quem é um servo fiel, fiel servo no meio das pessoas, então fará a obra do Senhor que nos tem dado. Ponto número 2. A tarefa dos sábios. Ponto número 3. Se ajuntando para o progresso de Deus, criando equipas para o progresso de Deus. É sua obra. Para a sua obra, a obra do evangelismo, na sua obra em edificar o corpo, a sua obra em trazer pessoas ao reino, a sua obra em fazer pessoas permanecerem e ficarem firmes no reino de Deus. Viemos ao ponto número 1. Atos dos Apóstolos 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando. Estão a ver isso? Ensinando e pregando. Pode ficar na igreja. Eram parte da igreja. Eram ministros na igreja. Diz: ensinavam e pregavam a palavra do Senhor com muitos outros. Viemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Estou lendo o verso 42. Atos, capítulo 5, 42. Eu quero que notem as mesmas palavras de novo. Ensinando e pregando, ensinando e pregando. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e nas casas, em cada casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que eles pregavam? O que pregavam? Jesus é o Salvador. O que pregavam? Jesus é a nossa suficiência. O que pregavam? Jesus é o nosso substituto. O que pregavam? Jesus, nosso santificador. O que pregavam? É de que Jesus é o poder de Deus no homem. Então diz, faziam isso todos os dias, e de casa, em cada casa, e ensinavam e anunciavam. De fato, quando viermos ao fim dos Atos dos Apóstolos, isso continuou, quer seja Paulo, quer outra pessoa, e você agora é teu tempo, que isto é o que temos que continuar a fazer, quer na casa privada, na comunidade, no ajuntamento da igreja, onde quer que seja a oportunidade, ensinamos e pregamos a palavra do Senhor. Venha a Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 30 e 31. Atos 28, verso 30. E Paulo ficou 12 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando. Estão a ver as duas palavras de novo? Ensinando e pregando todas as coisas todas as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se você pregar a um pecador e não és confidente ao que dizes, e se estás a ensinar um novo convertido, não estás certo no que dizes, não estás confidente, como é que eles vão receber a palavra? Mas Paulo, o apóstolo, e outros também, e outros pregadores que o Senhor nos tem dado, como ministros e mentores na palavra de Deus, ensinaram, pregaram com toda a confidência, que ninguém
lhe impedir, olhando para este ensino e pregação da palavra, há 3 coisas que estamos a olhar. Um ensino com propósito. Um ensino com propósito número 2. Uma pregação persuasiva. Número 3. Participação pessoal. Participação pessoal. Olhemos pregação com propósito. Por que pregamos? Qual é o propósito do ensino? Qual é o teu propósito? Quando você é o vizinho, quando vais a alguém que falas com ele, compartilhando com ele o evangelho. Qual é o propósito? O propósito é para trazer Cristo para eles. O propósito é de fazer firmes e entenderem que não há outro nome que nos é dado nos céus pelo qual devamos ser salvos, excepto o nome de Jesus. O propósito é de fazer ver que estão nas trevas, que há um pecado e precisam de vir ao Senhor, que saiam do pecado, que saiam das trevas e venham ao único que lhes pode salvar. O propósito é de lhes mostrar a mente do Senhor, a palavra do Senhor, que lhes leva à ação com um propósito, o arrependimento dos seus pecados, para que possam ter a salvação no Senhor. Em Mateus, capítulo 28, estou lendo o verso 18. Mateus 28, verso 18. E chegando-se Jesus, disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Idem, pois, portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar, estão a ver o propósito agora, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, sempre, até a consumação dos séculos. E se há um amém aí, amém. O Senhor Jesus disse que deviam ir e pregar a cada um no mundo. Significa que cada vizinho, significa que cada um na tua comunidade, significa que cada um em todas as casas, significa que nós mapeamos as estradas, toda a comunidade. Então, se temos que fazer a obra inteligentemente e se temos que obedecer ao Senhor com estratégia e obedecer ao Senhor com sistema e obedecer ao Senhor com proveito, então vamos a todas as estradas, a todas as casas, vamos a todas as comunidades e ensinando-os na fundação do arrependimento e todos os princípios do viver cristão, o que a vida do crente real deve ser e qual é a graça de Deus que deve fazer na vossa vida, ensinando-as a guardar, todas as coisas, não perdemos nenhuma coisa, mas tudo que o Senhor nos tem mandatado, tudo que o Senhor fez, o que Ele fez na cruz de Calvário, o resultado do seu sacrifício para a nossa vida pessoal. É o que ensinaram tudo que eu vos tenho mandado e disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ensinarmos assim, com propósito, se ensinarmos assim, com paixão, se ensinarmos assim, com proveito, o que será o proveito? Na vida, no coração das pessoas que ouvem com propósito daquele ensino e vierem à experiência da salvação, se convertem dos pecados, não fica satisfeito apenas por sair e falar com alguém e ter falado por Jesus Cristo e compartilhar o Evangelho, mas o nosso gozo vem quando o gozo da salvação vem em seus corações. É um gozo nos céus por causa de se arrepender. Venha a Titos 2, em Titos 2, 11. Porque a graça do Senhor se tem manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. É o ensino da palavra que faz isso aparecer nele. É o nosso compartilhamento da graça. Significa que aquela graça se manifesta. A salvação vem para ele. Veja o verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente.
é o propósito do ensino. Ensinamos para que as pessoas venham à experiência da salvação. Ensinamos para que as pessoas, assim que venham à experiência da salvação, renunciam à impiedade, saiam das concupiscências mundanas e vivem justamente e sobriamente e piamente neste presente século. Vejamos Colossenses capítulo 1. Em Colossenses capítulo 1, estou lendo o verso 28. Colossenses capítulo 1, estamos lendo o verso 28. O ensino com propósito no verso 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, diz, em toda a sabedoria, ao ensinarmos, somos sábios na nossa apresentação, diz, ensinamos a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O recém-convertido não é ainda perfeito no conhecimento, nem no entendimento, ainda não é perfeito no caráter, ainda não é perfeito na graça de Deus, ainda não é perfeito em vencer tentações, ainda não é perfeito em muitas áreas. Ensinamos com propósito para lhes ajudar, para lhes assistir, para que sejamos uma ajuda para eles, para que possam saber como viver no dia após dia, semana a semana, mês a mês, para virem à perfeição de a quem anunciamos. Fala do Senhor Jesus Cristo, mencionando nos versos anteriores, admoestando, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Número 2 aqui, é uma pregação persuasiva. Pregação persuasiva ao pregarmos o Evangelho, ao declararmos o Evangelho, ao compartilharmos o Evangelho, testemunhando aos descrentes, fazemos de uma forma persuasiva. Não há desculpas. Não há nada que pode dizer que quanto a isto, quanto a aquilo, não estamos aqui, pela graça de Deus, capazes de responder todas as perguntas. E a palavra da persuasão vem em frente, porque agora pregamos persuasivamente. Atos 19, 8. Atos 19, verso 8. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente e por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo fez. É o que os apóstolos fizeram. É de como os crentes do Novo Testamento fizeram. É da forma como pregar. É de como devemos pregar persuasivamente. Você é sistemático quanto a isso. Vai disto para aquilo, para que eles saibam que há persuasão, não há outro caminho. Para que saibam que não há outra parte, não há outra coisa a fazer, a não ser que se arrependam. E se tem que ter em paz com Deus, eles devem ter em paz uma posição no lugar com Deus, na eternidade, devem se arrepender, devem ter fé em Cristo, são persuadidos acerca disso. No verso 10, neste mesmo capítulo, ele diz, durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam em Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim judeus como gregos. Isso é maravilhoso, que a palavra de Deus continuou a se espalhar, continuou a ser pregada e faziam persuasivamente. De fato, somos ditos no verso 20 diz, assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia a palavra de Deus e crescia. Mesmo neste tempo, mesmo até este tempo, ainda que não tenhamos uma reunião com muita gente, mas ainda assim pregamos o Evangelho, apresentamos o Evangelho. As casas estão abertas e os vizinhos estão disponíveis, próximos onde você está, você pode tocar alguém. Ainda que você está a andar, pode falar com alguém, no invés de falar disto e daquilo, e falar disto e a outra coisa, o Evangelho, a palavra de Deus,
que devemos falar acerca dele e falamos persuasivamente, de modo que em todas as comunidades, de modo que em todo o governo local, de modo que em todas as regiões, em todos os estados, em todos os países, a palavra crescia poderosamente e prevalecia. Eu quero que tu olhes, mesmo os de fora, mesmo os descrentes, mesmo os pecadores disseram acerca da palavra que era pregada. No verso 26 deste mesmo capítulo, diz: E bem vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. É a queixa dos adoradores dos ídolos, e disseram: nós seguimos a ele, vimos o que ele faz. Este Paulo, o apóstolo, sempre, quase em toda a Ásia, em todo lugar, estamos atendo o relatório de que está a persuadir pessoas que os ídolos não são nada, não podem salvar, os ídolos não podem salvar, mas o futuro é cego. O futuro será uma condenação se continuarmos na idolatria. E dizem alguma coisa, disse, este Paulo persuadia todos os homens, convencia. Então, o convencer pessoas é muito importante quando anunciamos o evangelho, quando pregamos a palavra. Quando você prega, pode dizer que estás a convencer pessoas, pode dizer que as pessoas não entendem, que aceitam o que você prega. Se você é persuasivo, podem aceitar. É hora que Deus nos dê a graça e sabedoria para sermos mais persuasivos na palavra que pregamos e ensinamos em nome de Jesus. Você será mais convincente e serás mais convincente e persuasivo. Pregarás e anunciarás a palavra de Deus não sem nenhuma sombra de dúvida. Viemos a Atos 28, estou lendo verso 23. Atos 28, 23. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Olha a palavra que mostra aqui. Procurava persuadi-los concernente a Jesus, persuadindo a eles. Eles eram descrentes, tradicionalistas, religiosos, eram judeus, não conheciam o Senhor, não tinham o Senhor, não conheciam o caminho da salvação, e o apóstolo Paulo lhes convidou. Você pode convidar pessoas, não que somente convida pessoas também você pode ir a ele, ainda que não te convidarem, e explica a palavra de Deus, e explica o evangelho do Senhor. Você adiciona o teu testemunho, testificando acerca do reino de Deus, procurando persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como é a palavra de Deus essa, e pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Paulo era cometido. Você tem que realmente ser cometido a isso. E alguns criam no que se dizia, mas alguns criam no que se dizia. E o que vais falar até que as pessoas creiam a palavra que você está a pregar em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 5, 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 11. Assim que, sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Se as pessoas não se arrependerem, nós sabemos onde as pessoas não arrependidas que morem no pecado, onde irão despender a eternidade, porque conhecemos o terror que se deve, sabemos o julgamento que vem depois da morte, sabemos a condenação que virá, sobretudo o pecador não arrependido. Conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestados a Deus e
espero que nas vossas consciências sejamos também manifestados. A segunda coisa é uma pregação persuasiva. A terceira coisa é a participação pessoal. Isso não é somente o mundo em que vivemos, somente como profetas, evangelistas, pastores e pregadores. Esta é a obra que cada membro da igreja, cada um que nomeia-se pelo nome de Cristo, toda pessoa que diz nasceu de novo, toda pessoa que é filho de Deus, deve participar. Atos dos Apóstolos 8, 4. Atos 8, 4. Mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra. A participação pessoal. Você nasceu de novo, declara a palavra. Tens o gozo da salvação, declara a palavra da salvação. Eu alcancei, vim a Jesus, assim trago-te. Ele transformou minha vida, transformou o meu caráter, me deu a esperança do céu, me deu o gozo no Senhor, e desde esse tempo que me tornei salvo, coisas são totalmente diferentes na minha vida. E você apresenta aos outros, e você diz às outras pessoas, Salmos 51, 12. Salmos 51, 12. Restaura-me o gozo da tua salvação. Pessoal, para mim, restaura. É a oração que cada um pode fazer. Se não há gozo da salvação, se não há a certeza da salvação, e se não há força no coração, se não há estabilidade na alma, essa é a oração que deve fazer. Eu quero a alegria, quero o gozo, quero as evidências da salvação no Senhor. Restaura-me o gozo da tua salvação. O Espírito de Deus, que é dada a cada um livremente, a graça de Deus que é dada a cada um. Dê-me, e diz, no verso 13, depois de ter o gozo da salvação, depois de ter a certeza da salvação, a força da salvação, depois de experimentar a graça da salvação, diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Pessoal, eu vou me envolver pessoalmente. Não pode ter o gozo da salvação e calar-te. Você vai testemunhar com outras pessoas que tu amas. Você vai compartilhar com as pessoas que você encontrar. De fato, é o que Cristo comandou em Lucas 8, 38. Este homem experimentou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, o livramento do Senhor. Veja o que o Senhor lhe mandou, que não diga, Pedro está a fazer, João está a fazer, Tiago está a fazer, todos os apóstolos estão fazendo. Há pessoas que também não são, há pessoas a quem Pedro e João não podem lhes alcançar. Você sabe que o missionário há algumas pessoas que não podem encontrar. Você que tem que levar o evangelho pessoalmente a essas pessoas. Lucas 8, 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. De fato, ele queria que ele pregasse o evangelho, queria que levasse a mesma palavra que te salvou, a mesma palavra que te trouxe ao reino, quer que tu levas a cada um, que são teus familiares, são teus amigos, vizinhos, colegas, qualquer um. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu
porque todos estavam esperando. O homem fez persuadamente, fez de uma forma alegre e fez voluntariamente e fez de uma forma efetiva que todas as pessoas a quem falou estavam esperando de Jesus. Que quando Jesus, vendo o que Jesus fez para ele, e queriam que Jesus fizesse também para eles. É por isso que nós fazemos, e tu vais fazer, e esta obra irá alcançar, e esta obra irá alcançar, e este evangelho irá alcançar e tocar a vida de muitas pessoas. Venha ao ponto número 2 agora. Ponto número 2. A tarefa e o segmento do sábio. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos e visitarmos os nossos irmãos em todas as cidades. Veja, em todas as cidades, veja a agenda aqui, veja a estratégia e veja o movimento. Tornemos e visitemos os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus. A tarefa e o seguimento dos sábios. Tu pode dizer, o apóstolo Paulo e outros apóstolos eram sábios. Sabiam o que deviam fazer hoje. Não podemos atrasar até amanhã. A salvação é a proteção, a provisão do Calvário que deve vir aos pecadores hoje. Não podemos procrastinar até ao dia seguinte. E o sustento e a suficiência da graça de Deus que deve vir às pessoas a quem pregamos hoje não pode se adiar até outro dia. Por isso o apóstolo Paulo diz: Barnabé, você já estávamos lá antes, pregamos lá, voltemos de novo e visitar os irmãos. Nesta secção, estou falando de 3 coisas. 1. Cooperação para o acompanhamento recompensável. Nós cooperamos, juntamos as mãos, juntamos recursos, e ajudamos as pessoas de modo que possamos fazer o acompanhamento. 2. Contenção com aquele que se aparta. Número 3. Concentração para a frutibilidade remarcável. Aqui nós devemos nos concentrar. Aqui nós devemos nos unir. O que temos que colocar toda a nossa força, toda a nossa energia, tudo que alcançamos, temos que concentrarmos-nos. Há uma frutibilidade remarcável. Número 1 aqui. Número 1, cooperação para o acompanhamento recompensável. Verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos. Tens que sublinhar esta palavra na tua Bíblia. Tornemos. Não podemos nos sentar aqui todo o tempo. Não é a questão somente de pregar e ensinar na igreja de Antioquia. É maravilhoso, sim, aconselhar pessoas, alinhando as pessoas, desenvolvendo pessoas, motivando pessoas.
intercedendo pelas pessoas aqui em Antioquia, mas outras cidades estão lá, onde já anunciamos o Evangelho. Tornemos e visitar os nossos irmãos por todas as cidades. Penso que é importante. Todas as outras cidades também são importantes. Os crentes na igreja e os crentes nas comunhões familiares, os crentes na comunidade são muito importantes. Todos os crentes lá fora são também importantes. Toquemos suas vidas. Vamos e visitemos-los e vermos como é que estão. E diz: iremos para onde já anunciamos o Evangelho, a palavra do Senhor, e ver como eles estão. Com a nova experiência e a palavra de Deus que tenham aprendido. Nota estas palavras. Tornemos Marcos, capítulo 1, verso 36. Marcos 1, 36. E seguiram-no Simão, e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos. Ele disse: esse é Cristo, vamos às aldeias vizinhas. Não podemos ficar só alegres no que está a acontecer só nesta comunidade, o que está a acontecer neste lugar, o que está a acontecer nesta localidade, e esquecermos outras pessoas também, outros crentes também, e outros pecadores também, que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E Jesus disse-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, para que ali também ensine, para que ali também evangelize, para que faça lá também o acompanhamento, discipule também lá, trazendo lá também a graça e a força do Senhor. Porque para isto vim. Temos que entender que Deus nos levantou, Deus te levantou, para que possas tocar a vida de pessoas à tua volta. E as pessoas que ainda estão longe, que ainda não ouviram, mesmo os que já ouviram, precisam serem estabelecidas na palavra do Senhor, na graça do Senhor, para que tu vás, para que tu toques suas vidas por todos os meios. Por isso, porque parece eu vim no verso 39, e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Tornemos, nós iremos, tu irás, e nós faremos a obra de uma forma própria em nome de Jesus. De facto, assim que tens falado com eles, assim que falaste com eles agora, creio que o lockdown terminou e teremos o tempo de nos ajuntar e voltarmos juntos de uma forma normal da comunhão em todos os santuários do Senhor, em todos os estados, em todas as regiões, em todas as localidades. Sabe, todas as pessoas a quem você tem ensinado, todas as pessoas a quem você já tem lhes anunciado, diz: tornemos. Zacarias, capítulo 8, tornemos. Zacarias, capítulo 8, 21. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa. Sublinha isso. Quando o lockdown terminou, quando a situação se tornou melhor, podemos ir. Temos ouvido do telefone, temos ouvido. Isto são agora. Temos que ir e ter comunhão com as pessoas, com o povo de Deus. E disse: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Há disponibilidade. Essa é a palavra persuasiva que lhes foi falar. E estavam dizendo, eu irei também. Muitas pessoas, assim virão muitos povos e
poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor na igreja sede, na igreja local, e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens. Esse lockdown vai terminar naqueles dias. Sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo, aquele que crê, dizendo: iremos convosco, nós iremos convosco. Continua fazendo a obra agora, continua tocando suas vidas agora, continua trazendo a graça de Deus e a certeza para o seu agora, que depois deste tempo dirão: nós iremos também contigo, porque temos ouvido que Deus está convosco. Temos conhecido, temos visto, temos ouvido, temos experimentado que Deus está convosco. Voltemos para Atos, capítulo 15, 37 agora. Essa segunda parte desta sessão. Contenção com aquele que cai. Aquele que tem contenção sempre cai. Esse cai de lado. Esse projeta a queda. Faz um progresso, programa, projeto, tudo que tenta fazer, isso projeta, faz o relacionamento, a amizade a cair. Isso é o que a contenção faz. Verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, e a contenda foi tão séria, e a contenda foi tão penosa entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, então, Barnabé, por causa da contenda, então Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Entendam agora, Barnabé era um homem gracioso. Olhando sua vida, Atos 4, Barnabé era um homem gracioso. Barnabé era um bom homem. Ele é quem apresentou Saulo de Tarsis, depois de ouvir a experiência maior da salvação. E as pessoas em Jerusalém não tinham lhe aceito, porque suspeitavam que era uma pretensão. Barnabé foi quem veio e disse: ele prega a palavra também, pregou também a palavra em Damasco. O Barnabé era um homem piedoso. É a pessoa que tinha vendido tudo que tinha e deu para o progresso da obra de Deus. Barnabé era um homem dado. Quando foi enviado a Antioquia, pregou a palavra, que muitas pessoas por todo o ano se ajuntaram, e os crentes eram chamados cristãos pela primeira vez. Barnabé era quem era gracioso no caráter, e para o Paulo de Tarsis, e Barnabé também foi para lá para o trazer. Era um homem que se dava, era um temente a Deus, ele era um honrado de Deus, mas temos com muita pena esta situação, sabe? Não importa quão graciosos somos, quão bons somos, ainda temos que ser cautelosos, temos que ser cuidadosos, de modo que contenda não venha entre nós e ele, entre nós e o parceiro, entre nós e as pessoas, quando temos que fazer juntos a obra. Olha o verso 39 de novo. E a contenda foi tão forte entre eles, de modo que se apartaram um do outro. Barnabé
levando consigo Marcos, navegou para Chipre. O que aprendemos da palavra de Deus concernente à contenda? Provérbios 17, 14. Provérbios 17. Estamos lendo o verso 14. Como o soltar as línguas diz, como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas vencido, envolvido. Antes que você, a obra que tu fazes é mais importante do que qualquer ideia, qualquer opinião. Você não pode ser tão opinante. A esposa, entre o marido, não pode se separar de opiniões. Temos que determinar que isto é a forma como deve ser. Se eu não for ao meu caminho, você não for ao teu caminho, então nos separamos. O que Deus já ajuntou, o homem não separa. Deus, Ele mesmo, pela declaração do Espírito Santo, mas Paulo e Barnabé se separaram. Disse, separem para mim, Paulo e Barnabé, para a obra na qual lhes tenho chamado. Deus lhes juntou que o homem, que não o Marcos, nem o João Marcos, nem a situação, nem contenda, nos separa. Olha, Provérbios 13, 10. Provérbios 13, 10. Da soberba só provém a contenda. Da soberba, a minha ideia é superior que vossa. E se a ideia dele é maior do que minha, a sua opinião é maior do que a minha, então sou tão orgulhoso da minha opinião, isso traz contenda. E Barnabé determinou o bom homem, o homem piedoso, o homem gracioso, o homem ditado, o homem que é honrado por Deus, o homem temente a Deus, aceitou que a determinação de levar João Marcos, isso lhe fez separar-se. Seja muito cuidadoso, muito somente. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. Nos diz, no verso 10, que atitude devemos ter, que a concentração deve ser, no verso 10 agora. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Verso 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, filhos de Deus, e de vós que se concentram na pregação do Evangelho, no evangelismo, no discipulado, é-me reportado a respeito de vós, irmãos, que me foi comunicado que, pelos da família de Cláudio, que há contenda entre vós. Qual fora a contenda? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Qual é a contenda? Eu sou de Barnabé. Qual era a contenda? Eu tenho Cristo. Contenda. Atualmente, contenda é perigosa. Onde que seja, contenda é perigosa. Atualmente, contenção é diabólica e contagiosa. Até a este tempo presente de coronavírus. O que é que nós vimos? Vimos, Barnabé tornou-se um rígido. Como muitas pessoas se tornam vítimas de coronavírus, Barnabé tornou-se vítima do que chamam coronavírus. Veja, no meio de conflitos, tornou-se um vítima de conflitos ou de obstinação. Ele era obstinado.
eu tenho que ir ao meu caminho. Devo ir ao meu caminho. Eu determinei, isto é o que deve acontecer. Isso é obstinação. Então, tornou-se como vírus que lhe guiou para ir fora do seu apontamento do que o Senhor lhe tem apontado. Então, ele reproduziu a obra, abandonou a obra, deixou o trabalho que o Senhor lhe deu. Obsessão. Ele foi obsessado. João Marco, de uma forma tendenciosa. Onde estás? Vira-se para este lado. João Marcos, estás onde? Então, essa obsessão lhe guiou para dizer, eu tenho que acertar, tenho que ter isso, tenho que ter esta pessoa, e se esta pessoa não estiver lá, nada pode funcionar. Eu não irei com o apóstolo Paulo jamais. Isso leva à negligência. Negligenciou a obra, o seu apontamento que o Senhor lhe tinha dado. E depois, sem cuidado, não me preocupo com as pessoas que estão à espera de Jesus. Eu não estou me preocupado com as pessoas que estão à espera. Barnabé está nos esperando. Eu sou tão obstinado, sou obsesso. Eu tenho que reproduzir tudo que o Senhor nos deu a fazer juntos. Não responda e dar a minha observação. Deixa-lhe sozinho. Então eu devo ir ao meu caminho. Se eu não for ao meu caminho, nada vai acontecer. Então, indiferença. Não me preocupo. Isso não me preocupa. Barnabé, estas pessoas precisam de nós. Precisam do Evangelho para lhes alcançar. Vamos. Isto que nos retém aqui. A indiferença veio. E por isso a divisão. Ele voltou para a sua própria cidade. Nem ficou na igreja de Antioquia. Tenho sido um professor. Eu tenho sido um pregador aqui. Eu tenho estado aqui. Nem permaneceu lá. Ele foi tão obsesso, foi tão esquecido e abandonou. Ausentou-se. Então, tem a infidelidade, tem a resolução pessoal. Ninguém me aconselha a solução pessoal. Ninguém coloca mais a obra em mim. O isolamento pessoal. O coronavírus tem o seu mestre sobre Barnabé, o bom homem piedoso, temente a Deus. Eu oro que isso não terá o maior poder e uma mão sobre a tua vida em nome de Jesus. Deixa que ouça o vosso amém aí. Conflitos não tomarão conta da tua vida. Obstinação não tomará conta da tua vida. O repúdio à palavra de Deus não tomará conta na tua vida. Obsessão nas ideias, obsessão com a pessoa, obsessão nas suas opiniões não tomará conta da tua vida. Negligência não irá destruir a tua vida. E também a ausência não tomará a tua vida. Vanglória não vai tomar conta da tua vida. A indiferença não vai tomar conta da tua vida. O regresso, voltado para a cidade, voltando para a antiga denominação, eu estou voltando para a Assembleia Antiga, eu estou voltando para as trevas, tudo isso não vai tomar conta da tua vida, a infidelidade não terá parte na tua vida, a isolação pessoal, fora do povo de Deus, fora do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, ele mesmo, disse, apartai-me Barnabé e Paulo para a obra que tenho para eles. A isolação pessoal e contenda não vão tomar conta da tua vida em nome de Jesus. Barnabé, com muita pena, deixou a igreja de Antioquia e deixou o apontamento do evangelismo por causa da contenda. Não vou aceitar que a contenda venha na minha vida. Diga para ti mesmo, eu não deixarei a contenda na minha vida. Mas agora, número 3 aqui, a concentração para a frutibilidade remarcável. Por que nos unimos? Por que dizemos a todo meio, nosso coração, mente, nossa cabeça, ideias, tudo deve se ajuntar e nos concentrar a isso. Santificação, unidade, traz a utilidade. Concentração, não deixando que algo nos separe, como o apóstolo Paulo se separou em João capítulo 16, 21.
João 17, 21. Diz, para que eles também sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós. Qual é a vontade de Deus? Barnabé e Paulo, que Barnabé e Paulo que fossem um em nós. Qual era a vontade de Deus para Tiago e João, para que sejam um em nós? Qual é a vontade de Deus para Pedro e João? É para que Pedro e João fossem um em nós. Qual era a vontade de Deus para o povo de Deus? O evangelista, o ganhador de almas, as pessoas que pregam o evangelho, os que levantam para levar a palavra de salvação à comunidade, às pessoas à sua volta, para que cada um de nós que se levante e possamos ser um. Qual é a vontade de Deus para o marido e a esposa? Para que eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eventualmente, Paulo saiu, mas lembra-te, o Barnabé também, naquelas cidades, nas igrejas, sabiam de Barnabé, porque a primeira viagem mencionada, Paulo e João tinham ido, e Barnabé tinham ido, mas Barnabé já estava contra a pessoa. Tinham que perguntar, Paulo, quanto ao nosso pregador, o que é que aconteceu com o nosso amigo? O que é que aconteceu com Barnabé? Será que ele lhes disse que não era capaz de vir a eles juntos por causa da contenda? Que desencorajamento seria isso? Temos que prevenir, fazer tudo que a graça de Deus para nos guardar unidos para o Evangelho, pelo amor das almas, pelo amor das pessoas que precisam de ouvir o Evangelho, pela nossa comunhão. Viemos a Efésios 4, Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo. Marco não estava lá, Marco não foi mencionado. Não deixe o que não foi mencionado na fundação para impedir o progresso da obra de Deus. Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Marcos, capítulo 10, 9. Marcos 10, estamos lendo o verso 9. Em Marcos 10, verso 9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou, o Senhor chamou a todos para a obra do valor eterno, para a obra da salvação de almas, para a obra do desenvolvimento, do discipulado dos irmãos. O que Deus ajuntou, não o separe, não que o João Marcos, não que a opinião, não que seja a opinião nem a contenda, o separe. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3 é se ajuntando para a obra, se ajuntando para o progresso da sua obra, fazendo equipes. Atos 15, 40. Atos 15, verso 40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, encomendado pela igreja, encomendado pelos filhos de Deus,
a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eles foram confirmando as igrejas. Como é que eles fizeram? Como é que confirmaram as igrejas? Capítulo 16, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. A palavra de Deus agora era pregada e muitas pessoas vieram a conhecer o Senhor. E as pessoas também eram confirmadas no Senhor. Levou a palavra a partir da sede, levaram a palavra a partir de Jerusalém e em todo lugar onde foram, declararam a mesma doutrina, a doutrina de Cristo. A mesma palavra de Deus, a mesma pregação e o mesmo ensino. E a palavra de Deus confirmou as pessoas. Paulo e Silas permaneceram firmes. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 15 dizia, 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E o que precisamos? A graça de Deus. A mesma graça, alcançamos a graça, guia para a santificação pela graça de Deus. Precisamos para o batismo no Espírito Santo, pela graça de Deus. Precisamos para a perseverança, para permanecermos firmes e estáveis na obra do Senhor. Tudo que seja o vento, qualquer que seja a tempestade, qualquer que seja a circunstância, precisamos da graça para o serviço e a obra de Deus. Precisamos esta graça de Deus com Barnabé, com Silas, ou Timóteo, ou Titos, ou com qualquer um, e em qualquer religião, em qualquer estado, em qualquer região, em qualquer casa, precisamos da graça de Deus para fazer e lidar. Tudo que fomos chamados para fazer, para lidar e fazer, tudo que o Senhor nos ordenou, aquilo que seremos de fazer, precisamos da palavra. Dou graças a Deus, aquela graça está disponível, suficiente, aquela graça é disponível, sustentadora, aquela graça é disponível, estabilizando, aquela graça é disponível, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E que a sua graça e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais. Você pode, mesmo neste tempo, pode fazer muito mais do que antes. Você pode fazer muito mais do que antes, mesmo do que os teus primeiros anos no ministério, no evangelismo. Diz, a graça que foi colocada sobre mim não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Queria que aquela graça de Deus não somente fosse para ele, mas para cada um, para ti e para mim. Terás mais graça em nome de Jesus. Graça abundante em nome de Jesus. Graça suficiente em nome de Jesus. Uma graça estabilizadora em nome de Jesus. Olha, verso 58, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes, de manhã, à noite, à tarde, de dia, fora do tempo, dentro do tempo, no tempo de desafios, no tempo de dificuldades, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Teu trabalho não será vão. Eu disse, o vosso trabalho não será vão. Olhemos o próximo capítulo 16, Atos 16, 13.
Vigiai. Sede firme na fé. Deixa que a graça de Deus que veio em ti do que antes e ser forte. Deixa que as coisas sejam feitas com amor. 15. Rogo-vos, pois, vocês conhecem a casa do Stefano, que eles se ditaram que eram entregues à obra de Deus, que o João Marcos, por causa de contendas, não tiveram parte na vossa vida para vos separar. Mas a obra do evangelismo, da obra de ganho de almas, da obra do acompanhamento, da obra do discipulamento, que sois ditados como ministros dos santos. É o que Deus quer de ti, como obreiro, como ministro, como membro, segundo aos Coríntios 6, 1. Segundo aos Coríntios 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele, estamos juntos, estamos ajuntados, somos amarrados e nos juntamos como equipe. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Se as pessoas da tua comunidade não são salvas, é tempo de pregar-lhes a salvação. Para as pessoas que estão salvas, estão abanando, estão se preocupando. Agora é tempo de se estabelecer. Para as pessoas que são tentadas, são debaixo de algumas pressões e precisam de alguém para vir, lhes ajudar, aconselhar, lhes completar, lhes estabelecer, interceder por eles. Este é o tempo. É o tempo do dia da salvação, é o dia de força, é o dia do discipulamento. O Senhor quer que você se levante e faça. E faça em todo momento. No verso 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Efésios 4. Efésios 4. É para isto que fomos salvos. É para isso que somos membros e ministros no corpo de Cristo. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores. Por quê? Qual é o propósito? Qual é a meta? O que é que temos que fazer? Por que nos levantou? Por que te levantou? Irmão, irmã, membro, ministro. Com que propósito? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o discipulado dos santos, para o desenvolvimento dos santos, para a maturação dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que precisamos de nos preparar, purgarmos-nos, purificarmos-nos, fazer-nos prontos, proveitosos no reino de Deus. Para sermos proveitosos na obra do evangelismo e na obra do discipulado, na obra do acompanhamento, e não deixar que alguma coisa à volta, alguma coisa dentro, impeça a nossa participação. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. E se o homem se purga destas coisas, será vaso de honra. É vocês. Eu disse a você, serás o vaso de honra. O vaso
que é de honra para o Senhor, que leva o evangelho aos pecadores, o vaso que traz a força e graça ao povo de Deus, diz, tens que fazer alguma coisa. Você tem que se purgar de contenção, de conflitos, de ausência, de indiferença. Você tem que se purificar de qualquer coisa que te retém. E se alguém se purifica, e se a irmã se purifica destas coisas, ela será vaso de honra, santificado e preparado para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 4, 1. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retargas, reprendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, contenda porque não venha, vigia que os conflitos não venham, vigia que vanglória não venha, vigia que a falta de cuidado não venha, vigia que a negligência não toma lugar à tua vida, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Você é capaz em nome de Jesus. E quando o Senhor vier, grande será a tua recompensa. Ele quer que continues até ao fim, até que Ele venha. Eu vejo as palavras de Jesus para mim e para cada um. Em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, 25. Mas o que tens, retende até que eu venha. A responsabilidade que você tem, retenha até que eu venha. A chamada que tens, retenha até que eu venha. A ocupação e o cometimento que tens, a graça de Deus que tens e o privilégio de ministrar, de preparando pessoas para o céu, para a glória que tens, retenha até que eu venha. E ao que vencer, eu vencerei. Tu vencerás, cada um vencerá em nome de Jesus. E ao que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, e guardar as minhas obras até o fim, a sua própria obra, o apontamento dele, a sua própria tarefa, a sua própria responsabilidade, a grande comissão que nos tem dado, pregando o evangelho a toda a criatura e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandatado e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Tua obra será recompensável em nome de Jesus. Teu cometimento será recompensado em nome de Jesus. Tua adição à obra de Deus, a tua concentração à obra de Deus, a unidade por causa da obra de Deus, será recompensado em nome de Jesus. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei. De quem está a falar? Dou graças a Deus, está a falar de ti. Você é fiel, és diligente, cometido, concentrado nisto e unidos com toda a igreja por causa disso, por causa da obra que nos tem dado a fazer. Não deixa que o teu lugar seja vazado. Não deixa que seja substituído no grande apontamento que te foi dado, que nos deu a fazer. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o Espírito, diga ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando para ti, permaneça unido, permaneça cometido, permaneça concentrado na obra do Senhor, e esta obra vai prosperar na tua mão. Lembra o pecador na tua comunidade, que o Senhor quer que tu fales a ele. Vamos e falemos com ele. Você não tem ouvido dele, é um crente, você precisa de lhe fortalecer na fé. Faça isso de uma forma certa, porque não há tempo a perder, para que o Senhor, quando vier, qualquer tempo que o Senhor vier, ele te achará fazendo isso, o que te chamam para fazer. E serás recompensado. Bem-aventurado e honrado é o servo que o Senhor, quando vier, o acha fazendo assim. Levantemo-nos e orar e cometemos o nosso coração ao Senhor hoje, para que a palavra que temos que fazer não fique somente na nossa cabeça, não fica somente na nossa cabeça, que venha também ao coração. E nos relacionemos com tudo e dizemos: tenho sido emocionado. Iremos estender a nossa mão, iremos estender tudo que está em nós, saindo, vamos, indo às pessoas, e tu farás com todo o teu coração, farás isso em todo momento, farás isto voluntariamente, farás isto persuasivamente, fará isto com oração, fará isto com amor, fará isto sabiamente, fará isso persistentemente. É tua oportunidade e tu farás dentro do tempo e fora de tempo. Abra a tua boca, diga ao Senhor: a graça do Senhor está disponível. A graça que esteve em Paulo e te fará o que deve ser. E te dará a paixão certa, a paixão certa. Se tu tens sido fraco, quase morto, você tem sido tão vagaroso e diz: não posso levantar. Ora, e o Senhor te dará a paixão certa. Que o Senhor me dê a paixão do ganho de alma, a paixão do evangelista, a paixão do pregador, que não vou descansar até que traga aqueles pecadores ao Senhor. Renova a prioridade na tua vida, que trarás este em primeiro lugar, trarás este para o aprisco, que terás uma renovação, uma prioridade renovada, pregando o Evangelho. Ora, diga ao Senhor. Um segmento sem recuo. Você segue, você recebe, e sem descansar. O pecador podem te vituperar, podem te rejeitar. Você diz: eu tenho feito o meu melhor falando com eles, mas eles não são tão entregados. Você continua a seguir. Cada um conectado contigo, você alcança juntos 2 irmãos, 2 irmãs orando juntos, para evangelizar juntos, que você faz com paixão, alcançando juntos. Vocês são refrescados. Você é refrescado. Há um parceirismo dependente. Paulo plantou, Apolo rega. O outro parceiro faz isto. É um parceiro confiante. Você toma precauções. Você é cuidadoso no coração, tua mente. Cuida que nada na tua vida, nada do teu caráter, possa impedir o progresso da obra que o Senhor cometeu em tuas mãos. Perseverança. Levantando com perseverança. A perseverança de hoje
tem que ser maior, tem que ser alta do que a perseverança de ontem. Um levantar da perseverança. A porta está aberta. Quando a porta está aberta, de casa em casa, você persevera. Então, almas vêm ao reino. O teu ensino é com propósito. Tua pregação é persuasiva. Teu parceirismo, participação pessoal. Você coopera para um acompanhamento recompensável. Coopera com teu líder para um acompanhamento recompensável. Coopera com teus parceiros para um acompanhamento recompensável. Coopera com tua equipe para um acompanhamento recompensável. Não deixa que contendas traga uma queda. Não deixa que conflitos, não deixa argumentos, não aceita obsessões, não aceita obstinação, não deixa que a vanglória, não aceita que a separação pessoal, eu vou me separar, não pode fazer isso, eu me isolo, não pode fazer isso, eu me isolo a mim mesmo, não faça isso, não deixe que alguma coisa pare, impeça, destrua esta grande obra que o Senhor cometeu na tua vida. Concentra-te, una-te com o povo de Deus, um coração, uma mente, uma mensagem, um cometimento, uma concentração, uma unidade, juntos. No vínculo da paz, faça a obra. Junta-te para o progresso, não para se separar. Junta-te para o proveito da obra de Deus. Junta-te. Ao fazeres isso, buscando o benefício de almas e buscando o crescimento dos crentes, grande será a tua recompensa em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai, te agradecemos hoje por esta reunião do serviço. Obrigado pela tua chamada em nossa vida. Te agradecemos pela nossa resposta à chamada. Obrigado, Senhor, porque nós somos salvos, nascemos de novo, santificados, e cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de propósito, homens e mulheres de paixão, ministros e obreiros e membros de prioridade. Oramos, Senhor, que tudo quanto vimos, tudo quanto ouvimos, tudo quanto aprendemos, irá cair em nossos corações e será frutífero em nossos corações em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que não seremos egoístas com o evangelismo, não seremos egotricismos no evangelho, não seremos limitados, não iremos nos limitar com o evangelho. Iremos alcançar e tocar a vida de pessoas à nossa volta, pessoas além de nós, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que ao tocarmos vida de pecadores, falaremos persuasivamente, convincentemente e falaremos apaixonantemente, de modo que as pessoas vejam que este é o caminho, irão seguir o caminho e terão salvação para suas almas em nome de Jesus. Oramos, Senhor, e não deixaremos a obra do discipulado, a obra de pregar e discipular aos que são prontamente crentes, para que sejam estabelecidos na fé e estabelecidos na graça de Deus. Senhor, oramos que este apontamento e tarefa e responsabilidade
de acompanhamento, de discipulado, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que nos têm mandatado. Oramos que não iremos deixar, iremos dedicar-nos e estabelecer-nos a isso em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste ao foro o teu povo agora e dando-se a prioridade desta palavra de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça e buscando o suprimento da palavra. Eu oro para que a graça que é necessária para cada vida dê a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Um bom amém. Que o Senhor vos faça a fazer a obra e faça a obra prosperar em vossa mão e nada irá cortar o vosso ministério e a efetividade em nome de Jesus. Lembrai-vos, começa imediatamente e alcance pessoas que precisam a tua pregação, o ensino, o aconselhamento, o acompanhamento, o discipulado. Que o Senhor seja convosco em todos os lugares.